Quem é esse príncipe encantado? E aí que tá o problema. Não é o príncipe encantado. Não é o príncipe que vai te fazer despertar. Bem-vinda ao programa Senhora Confiança. Essa é uma série de lives que tem como principal objetivo te ofertar ferramentas, desafios e experiências nas nossas vivências que a gente sempre oferta ao fim do processo, para que você reencontre ou construa a tua autoconfiança. Eu sou Marília Castro e no episódio de hoje a gente vai falar como você encontrar a pessoa certa. Mas se você é casada, namora, não, você não vai deixar a pessoa que você está, ou se você está. Isso não é só para pessoas que estão solteiras, para mulheres que estão solteiras, não. Essa angústia, essa inquietação da pessoa certa, ela é uma mosquinha que às vezes fica aqui pairando, mesmo quando a gente está numa relação de compromisso de longo prazo e também quando a gente está solteira. Então, fica aí, porque garanto que você vai fazer sentido para você. Bom, antes da gente decorrer sobre esse assunto, como encontrar a pessoa certa, eu queria lembrar que a gente sempre faz a vivência no fim, e as vivências são a cerejinha do bolo, porque se só a gente falar, só a gente ler sobre o assunto, desse conta, a gente procuraria livros, a gente seguiria, só pessoas no conteúdos no Instagram, nas redes sociais, e isso iria nos suprir. Mas todas, como as nossas emoções, os nossos pensamentos são frutos de como a gente experiencia a vida, o quanto é importante também a gente trazer, ressignificar as nossas experiências, não só pelo racional, não só pelas leituras, pela fala, mas também trazer para criar novas experiências, para trabalhar a nossa autoconfiança, ok? Por isso que a gente sempre faz uma vivência no fim da nossa live. Então vamos lá. Muitas de nós mulheres, se você for pensar, fomos influenciadas pelas histórias, os contos de fadas, as histórias das princesas. E, de alguma forma, essas histórias afetam muito a relação que a gente estabeleceu como ser amada. E essa relação com a pessoa certa, com os viveram felizes para sempre. Então, o conto de fadas, ele traz essa ideia do viveram felizes para sempre. Por mais que a gente adulta, hoje a gente olhe para isso e fala, não, eu sei que é fantasia, racionalmente eu sei que, não existe príncipe. Mas, se a gente for olhar para os contos de fadas, para essas histórias das princesas, a gente vai ver que a Branca de Neve só despertou, que estava ali tida como morta, quando recebeu o beijo do príncipe. A Cinderela, que era ali a órfã rejeitada pela família, ela é resgatada quando o príncipe escolhe ela. Bom dia, Maria. E aí a gente pode tecer, a Rapunzel, quando o príncipe chega, ele tira ela da prisão da torre. E o que isso cria de crença no nosso campo psíquico de mulheres? De que a nossa felicidade, a nossa salvação, enquanto não encontrarmos alguém, enquanto não vier alguém vir nos resgatar, vai ter algo inacabado. E isso
fica registrado como somos incompletas. Tem algo que nos falta. Para essa história ter um sentido, para essa história ter significado, para eu ser amada, para eu não ser a gata borralheira, para eu não ficar adormecida ou com uma vida sem graça, eu preciso de um príncipe. Por que é importante no nosso processo de confiar em nós mesmas a gente encontrar essa pessoa certa? Por conta dessa sensação de incompletude. Porque, em teoria, essa pessoa certa é a pessoa que vai nos amar como a gente é. Lembra? A Cinderela que não era amada pela família, pela madrasta e pelas filhas da madrasta, ela passa a ser amada pelo príncipe. E é curioso, porque ela é amada por outros elementos da família, mas isso traz uma incompletude. Aquela pessoa, e quem é essa pessoa que a gente espera, que a gente quer encontrar? É aquela pessoa que gosta de estar com a gente, que tem os mesmos valores que nós, similares, ou que tem as mesmas ideias, ou que complementa, metade, não sou inteira. Ou vamos definir, então, o que seria essa pessoa certa? Alguém que me ama, vamos amadurecer. O que seria a pessoa certa? Alguém que me ama, com as minhas luzes, valoriza o que eu tenho de melhor, e é uma pessoa que tem compaixão, que acolhe os meus defeitos, aquilo que eu tenho de pior. Ótimo, né? A gente encontrar alguém assim, maravilhoso, porque tem muito a ver até o que a gente fala nas outras lives. A gente ser a gente mesmo, somos luzes e sombras. Luzes e sombras. Só que aí, o que isso impacta quando eu não tô com uma pessoa que... Quando eu tô com uma pessoa que não é essa pessoa que valoriza o que eu tenho de melhor e que acolhe e tem compaixão com o que eu tenho de pior. Se eu não tô com a pessoa certa, eu vou me sentir que eu não sou amada, eu vou sentir que eu não posso ser eu mesma, eu vou colocar em questão o meu tipo de personalidade, eu vou achar que eu não sou boa o suficiente para ficar numa relação de amor, ou vou ter constantemente um sentimento e uma desconfiança que a qualquer momento essa pessoa que está do meu lado, ela vai encontrar uma pessoa melhor. E como a gente pode fazer para encontrar então a pessoa certa, Marília? Vamos retomar o conceito do que é a pessoa certa. Alguém que te ama no teu melhor e valoriza o que você tem de melhor, e aquela pessoa e que tem uma compaixão e acolhimento por aquilo que você tem de pior. Como que encontrar essa pessoa? Existe essa pessoa no mundo? Quem é esse príncipe encantado? E aí que tá o problema. Não é o príncipe encantado. Não é o príncipe que vai te fazer despertar. Não é enquanto a gente ficar achando que quem vai resgatar, assim como a Cinderela, quem vai entregar esse sentimento de se sentir bela, de se sentir merecedora, é o príncipe que vai escolhê-la. Não, é você. Você é a única pessoa. Eu sou a única pessoa capaz de acessar todo o meu melhor e valorizar todo o meu melhor. E eu sou a única pessoa que vou suprir em mim, para mim,
todo com compaixão aquilo que eu tenho de pior. Eu preciso ser esse amor perfeito para mim. Essa pessoa que você acolhe. Pensa o quanto você acolhe. Nós, mulheres, somos... temos o hábito de acolher o que temos de melhor em nós, valorizar o que temos de melhor e ter compaixão com o que temos de pior? Não. A gente falou já nas outras lives sobre a síndrome da impostora, a sensação, a necessidade de ser perfeita. A síndrome da impostora nada mais é do que a gente não valorizar e reconhecer o que temos de melhor. E a necessidade de sermos perfeitas, de dar conta de tudo, fizemos live sobre esses dois temas. Se não assistiu, assista. Essa necessidade de ser perfeito e dar conta de tudo é reflexo dessa dificuldade de acolhermos, de termos compaixão com o que temos de pior, com o que temos, com a nossa vulnerabilidade, com as nossas sombras. E é por isso que a gente fica nessa busca, às vezes até silenciosa, desse príncipe. Com essa sensação de que será que eu sou amada? Será que eu sou merecedora desse amor? Será que eu vou encontrar alguém? Ou enquanto eu não encontrar alguém, eu não vou ser feliz. Enquanto eu não tiver um casamento perfeito, eu não vou ser feliz. Quando a gente desenvolve dentro de nós mesmas essa capacidade de nos valorizarmos, de acolher e ter compaixão com com a nossa vulnerabilidade, com os nossos limites, isso vai movendo a nossa autoconfiança. Do mesmo jeito que se eu for uma pessoa que eu não acolho, se eu for uma pessoa perfeccionista, que acho que eu tenho que dar conta de tudo para ser amada, que eu preciso ser perfeita, que eu não posso falhar, isso mina o nosso processo de autoconfiança. Isso mexe abala a nossa autoestima. Quando a gente passa a se conhecer mais e nos aceitarmos através desse processo de aproximação, de reencontrar nós mesmas, a gente passa a estabelecer o nosso próprio norte. E começa a tirar a pressão de que uma outra pessoa vai suprir as nossas necessidades. E o que são essas necessidades? Prazer. Se a gente for olhar, é tão forte essa ideia, essa expectativa de que essa pessoa certa tá fora, é um outro, que nós mulheres pouco sabemos sobre os nossos desejos, sobre os nossos prazeres sexuais com relação ao sexo, mas também outros desejos e prazeres. Facilmente nós mulheres alguém pergunta: o que você quer? Não sei. Não é à toa que dentro dessa sociedade é como se nós mulheres só tivéssemos prazer se a gente estiver com o outro. E não temos esse movimento de autocuidado, de pôr uma mesa bonita para mim,
para eu almoçar sozinha, fazer algo gostoso para eu comer sozinha, ou fazer um ambiente, eu pôr uma música, para eu fazer algo comigo sozinha, que seja prazeroso. Não é à toa que nós mulheres temos menos hábitos de nos tocarmos, de nos acariciarmos, isso vem mudando recentemente, de estimular o nosso próprio prazer, de nos fornecer o nosso próprio prazer. Não, a gente tem essa relação que isso precisa ser suprido na relação com o outro. E isso cria grande peso, mesmo nas relações, não só para nós mesmas. Eu lembro trago aqui um exemplo meu. Eu vou trazer 2 exemplos, o meu e um da clínica, né, do consultório, de escutar, de trabalhar com outras mulheres, né, de facilitar processos de autodescoberta de outras mulheres. O meu exemplo, eu tinha um histórico até 2011, de engatar uma relação na outra. Namoros longos e ficar muito pouco tempo sozinha. E isso era fruto do medo de ficar sozinha, desse desespero de encontrar alguém. E aconteceu um momento muito importante. Eu estava numa relação que já não me fazia muito sentido, mas com muito medo de ficar sozinha, né? Fechar o ciclo dessa relação era ficar só. E isso eu achava que eu ia entrar numa solidão. Não conhecia o prazer de estar só. E aí, eu pedi um tempo dessa relação que eu tava. Era uma relação já de uns 3 anos, assim. E fui viajar. Nunca vou me esquecer. Fui visitar minha tia no hospital, minha tia que já é falecida. E quando eu cheguei lá, ela sabia que eu já era autônoma, e eu cheguei lá e tava uma prima minha, uma prima que eu tenho muita conexão, muita afinidade. E essa afinidade se alinhou, né, a partir desse evento. E essa minha tia que era solteira, uma pessoa que pouco oferecia prazer para ela mesma, que lamentava muito, enfim, que pouco viveu a vida por ela. E é curioso porque nós, sobrinhas, tínhamos muito medo de repetir essa história. Essa já foi uma conversa entre eu e minhas primas. Bom, mas aí essa minha tia virou e falou assim, eu cheguei e essa minha prima tava lá, a Fabi. E a Fabi tava contando pra ela que ela ia fazer uma outra viagem, mas ela achava que ela ia fazer sozinha, pra Argentina. E quando eu entrei, a minha tia olhou e virou e falou assim, por que vocês não vão viajar juntas? E olha que curioso, eu namorava, tinha pedido um tempo, mas quase ninguém sabia, numa relação, e a Fabi era casada. E ela falou, vão viajar vocês duas. E pronto, eu fui viajar com a Fabi. E foi uma viagem inesquecível para mim, que eu tenho muito carinho. E ali eu sinto que foi um marco para mim, porque foi uma viagem assim quase imersiva para nós duas. Para mim, posso falar, vou falar para mim em primeira pessoa. E ali eu me reconectei com muitos prazeres, com muitos valores,
essenciais para mim. Quando eu voltei, eu tinha clareza que eu não queria mais essa relação, eu acabei terminando essa relação e eu fiquei ali uns 10 meses sozinha. E nesses 10 meses eu me experimentei muito. Foi um grande laboratório. Foi um momento de eu olhar e falar, meu, quem sou eu? Eu lembro de um dia eu chorar muito, fazendo ali uma oração, um momento ali comigo. Eu falo, meu, eu não quero mais um namorado. Porque era isso, eu seguia num processo de repetir, sem elaborar. Eu não quero mais um namorado, né? E nesse processo de meses, eu percebi quem eu era. Eu comecei a me deparar quais eram os meus valores. O que eu gostava de fazer. Então foi um período que eu viajei, foi um período que eu saí muito para dançar. Então eu me reconectei com o meu corpo. Enfim, foi um período inicial muito importante de eu experimentar o quanto eu podia ter prazer em momentos felizes e que isso não era diretamente ligado a uma relação amorosa. E eu falo que o meu marido, ele apareceu em um momento em que eu tava nesse ápice, né? No momento que eu tava feliz comigo mesma, né? Que eu tava me conhecendo muito bem, eu tava tendo esse sabor de estar comigo. E lógico que essa é uma caminhada, No exemplo da clínica, eu lembro de um caso que eu atendi e que ela ali no meio do processo terapêutico trouxe essa temática, né, de sentir que ela sempre se relacionava, que ela tinha o dedinho podre. Ela falava assim, eu acho que eu tenho o dedo podre. E ali tinha uma crença, né, a gente identificou que, assim como no meu exemplo, foi de grande importância a gente dar essa parada dessas relações que às vezes não eram recíprocas ou que eram umas coisas muito loucas, a pessoa desaparecia e ela caía assim numa dor profunda. E o quanto foi de grande importância a gente mergulhar num processo onde ela reconhecesse quem ela era. Quem era aquela mulher? Quais eram, né? Esse processo profundo de quais eram o melhor dela, quais eram as luzes dela e quais eram também como que era ter compaixão com as sombras dela. E mais do que isso, um movimento muito bonito, que é muito marcante para mim, é dela ser fonte de prazer para ela mesma. E eu lembro dessa cliente assim, nossa, eu me permiti ir em tal lugar que eu só ia se eu estivesse com amigos, de eu ir e tipo tomar um café, de eu sentar num bar que eu tava morrendo de vontade de ir e pedir um drink e saborear e olhar as pessoas e até mesmo redescobrir o corpo a partir do caminho do amor e do prazer. Então, é muito interessante porque ali foi assim, ela reencontrar ela mesma de forma amorosa. E o quanto isso foi algo importantíssimo
também no caso dela, para quando ela estabeleceu uma nova relação afetiva sexual, porque ela chegou de um outro lugar, ela se viu merecedora de escolher, ela sabia quem ela era e quais eram os valores essenciais e o que é prazeroso para ela, então ela precisava encontrar alguém que partilhasse disso, não que fosse o realizador disso. E isso é algo de grande importância e que muda todo o motivador, o propósito de estabelecer uma relação. Não porque eu sou metade, não porque me falta, não porque o outro vai me trazer felicidade, mas porque, não, eu quero alguém para partilhar, mas eu tenho prazer, eu sei me cuidar. E o outro aí sim é uma relação de parceria e não de codependência. Nessa viagem interna de descobrir quem é, de desenvolver tua autoconfiança a partir do amor a si mesma, você pode se perguntar, mas eu vou ficar pensando assim só em mim, não vou acabar sendo egoísta no meu relacionamento? Não, é como eu falei, é construir uma relação de parceria e não de codependência, de troca. Amor, autoconfiança, autoestima, é como a gente pode fazer a analogia da máscara de oxigênio do avião. Não adianta você querer colocar para o outro. Não, você primeiro precisa colocar em você, porque o outro talvez precise de você, mas você precisa garantir a tua sobrevivência primeiro. Você precisa garantir o seu autocuidado. E aí sim você vai ter energia para estar com o outro. E não tema se tornar uma mulher arrogante. Há uma diferença muito grande entre auto-amor e arrogância, né? Auto-amor é um movimento que vai pelo cuidado e pelo afeto. Ser arrogante é um movimento de medo de ser menos. E acho que esse é um bom tema para a gente trabalhar, para a gente trazer aqui para uma live, né? O movimento de auto-amor, que é o cuidado, que parte do cuidado do afeto, a partir do momento que eu me nutro de amor e de cuidado, isso vai exalar para quem está à minha volta, para as minhas relações. O processo de arrogância, ele é movido pelo medo. O medo de eu ser humilhada, o medo de eu ser menos. Então eu tenho que me sobrepor. E não é por aí. O movimento de autoconhecimento é pelo esse caminho do autocuidado, do afeto consigo mesma. Qual que é o primeiro passo, né, para a gente fazer esse mergulho em nós mesmas e encontrar a pessoa certa dentro de nós, né? Essa pessoa que acolhe e valoriza o que temos de melhor, que tem compaixão com as nossas vulnerabilidades e com os nossos limites. Quem é você? Que caminhada é essa sua? Quais são suas essências, seus valores, seus desejos? E aí o primeiro passo seria esse. Quais são os seus desejos? Quais são os seus prazeres? E se isso parece uma resposta muito difícil de encontrar, experimente. Eu sempre faço analogia com a comida. Tem muito a ver comigo, quem me conhece sabe. Quando a gente vai conhecer uma comida de uma etnia diferente,
uma comida muito diferente, uma comida típica de um lugar, o melhor jeito é a gente ir para um menu degustação, né? Pequenas doses para a gente experimentar. E é isso que eu te convido. Experimente quem é você, né? Que prazer. E a partir desse quem sou eu a partir dessa relação do desejo, do prazer, do que eu gosto, do que eu não gosto, do que me atrai, do que me afasta. Esse é um ótimo caminho, porque reconhecer esse caminho do desejo vai te fazer poder ser fonte para nutrir, atender ou se relacionar com esses desejos, fontes do próprio prazer. Vamos vivenciar um pouquinho, vamos dar escuta, vamos experimentar. Então, toma aí um lugar confortável. Se você estiver ouvindo esse vídeo, essa live, dirigindo, conduzindo, e você ou estiver num lugar que não é possível você fechar os olhos e tal, ok, só toma uma respiração um pouquinho mais consciente. Então, se você puder fechar os olhos, fecha os olhos. Se você não puder fechar, tudo bem. Mas, independente da situação, comece a tomar uma respiração mais consciente, perceba essa respiração, faça ela um pouco mais frequente, ritmada. Puxa o ar pelo nariz e solta pela boca. Ou, se você não se sentir confortável, pode soltar pelo nariz mesmo. Perceba o ar entrar no teu corpo. Perceba que sensação é essa. Ele é quente, ele é frio, a temperatura dele, como ele percorre teu corpo. Inspira de forma longa e solta. Dá uma percepção, fique atenta de como teu corpo fica à medida que você começa a respirar de forma diferente. E vai botando a atenção e a intenção de ir despertando esse corpo, que talvez acordou há pouco tempo. Em cada respiração é como se você fosse despertando, acordando, convidando cada célula do teu corpo a acordar. E relaxando o corpo. Perceba onde tem tensão, bota a tua concentração nesse lugar do corpo e respira. Imagina esse lugar soltando. Então, se é os ombros, respira e relaxa os ombros, pernas. Vai percebendo aonde está a tua tensão e vai relaxando. E então, vai botando a tua atenção numa região do nosso corpo que a gente pouco tem atenção, pouco lembra, que é o períneo. É o lugar que fica ali entre a vulva e o ânus. Esse ponto é um ponto do nosso corpo, fica ali bem entre as nossas pernas, que nos conecta à terra, que nos conecta e que simboliza as nossas raízes. E eu te perguntei, quem é você? Quem sou eu? Então, nesse momento, vai respirando com a atenção nessa região do teu corpo, do períneo, e deixando vir memórias, lembranças, imagens que te contam sobre a sua origem.
lugares, elementos da tua família que vieram antes de você, cultura. E nesse momento você vai ficar somente com aquilo que nutre essas raízes e referências que são nutridoras para você. E vai imaginando que raízes saem dessa região do teu corpo e te conectam com a terra. Então você vai subir, imaginar que a tua respiração sobe um pouquinho, a tua atenção sobe um pouquinho para a região do teu útero. Essa região que é fruto do nosso prazer, que simboliza o nosso prazer, a nossa capacidade de estar na vida a partir do desejo, do prazer, da criação, da transformação. Então, nesse momento, respirando nessa região do teu corpo, imagine circulando uma energia nessa região e você trazendo memórias, imagens que te conectem aos seus prazeres, desejos. Criatividade, coisas que te transformaram e te trouxeram prazer. Respira. O que te atrai? O que te encanta? O que traz brilho? O que você quer atrair? O que você deseja? E então você vai respirando profundo e suave e vai trazendo, subindo essa energia, a sua atenção para a região do umbigo, um pouco acima do umbigo, e que algumas culturas chamam do plexo solar. Essa região que simboliza a nossa capacidade de agir, da coragem, da ação. Então, nesse momento, se conecte e traga memórias, imagens, experiências onde você agiu com o seu coração, coragem, onde você lidou com desafios, onde você agiu, realizou, manifestou. Então você respira, sente essa região circular energia e então você traz a tua atenção e se conecta com essa região que fica no teu peito. A região do nosso coração. A região do amor.
a nossa capacidade de se conectar verdadeiramente, de se aproximar do outro e permitir que o outro se aproxime de nós. Mas essa permissão, ela só é possível se a gente se permite ser olhada, se a gente já acolheu as nossas luzes, teve compaixão com as nossas sombras. Então, nesse momento, eu te convido a olhar você mesma. A usar toda a energia de amor que está aí no teu peito, simbolizada por essa região do teu corpo, e se abra para você. Olhe amorosamente para você. Traga memórias, lembranças, experiências em que merecem ser valorizadas por você. Merecem ser acolhidas. Respira, imagina essa região sendo com uma energia que circula no teu peito e o teu peito se abre para acolher, para reconhecer seus valores, suas vulnerabilidades. Então, você vai levar a tua atenção um pouco acima da tua cabeça. Vai imaginar uma energia circulando nessa região que simboliza a nossa conexão e a nossa ligação com o todo, porque somos parte do todo. Então, nesse momento, respira e traga memórias, lembranças de momentos em que você foi lindamente, fortemente ou sutilmente afetada pelo todo, seja por um encontro inesperado, seja por um olhar o céu e te emocionar, seja por uma intuição que te levou por um outro caminho, em momentos em que você percebeu que havia algo além de você e conectado a você. Desce essa energia, traga ela para o centro, um pouco acima dos teus olhos, para o centro da tua testa, aqui entre os duas sobrancelhas, essa região que simboliza toda a nossa capacidade de pensar, a nossa mente,
a nossa intuição, que também habita nesse lugar, se conecta. Nesse momento você vai trazer, imaginar a energia circulando e reconhecer experiências, momentos em que a tua mente te ofereceu coisas valiosas, em que tua intuição te proporcionou experiências únicas. Reconheça toda essa capacidade de analisar tua memória. E então você vai descer a tua energia para a região do teu pescoço, garganta. Respira profundo. Essa região que simboliza a nossa capacidade de comunicar, de dar voz, de expressar. E nesse momento, traga memórias, experiências em que você expressou, deu voz a algo muito valioso para você. Seja um sentimento, seja uma percepção. Talvez uma voz que mudou uma situação ou que simplesmente honrou a você mesma. E agora desce e junta todas essas energias, elas se concentram e se encontram novamente na região do teu coração. Respira. Como que é respirar nessa região que simboliza a nossa capacidade de amar? Depois desse percurso de reconhecer, de relembrar alguns aspectos, algumas memórias, algumas experiências da tua jornada. Respira e deixa essa energia de reconhecimento, de amor, se expandir nessa região do teu corpo. Respira e vai imaginando essa energia crescer, ultrapassar o teu peito e expandindo por todo o teu corpo. Até o momento que ela ultrapassa o limite do teu corpo e se expande. É como se você permitisse que além de você visse respira, reconhecendo todas essas instâncias do seu ser, raiz, as suas raízes, os seus desejos e prazeres, a tua sexualidade, a tua capacidade de realização, a tua capacidade de conexão amorosa, a sua capacidade de manifestação, de expressão, a sua conexão com a mente, com a intuição e a tua conexão com o todo. Como que é se olhar e se perceber
em todas essas facetas. Então, gentilmente vai recolhendo essa energia, imaginando o contorno do teu corpo, permitindo que essa sensação alimente e nutre todas as células do teu corpo. Traga talvez na tua mente uma imagem ou uma palavra que simbolize essa experiência. Vai sentindo o teu corpo firme onde você está sentada. Vai mexendo o teu corpo e trazendo a tua atenção gentilmente para o aqui e agora. Tudo bem? Nós somos inteiras e esquecemos disso. E o quanto é importante nos reconectar com essas várias instâncias, com a nossa jornada, com os nossos valores, com quem somos, para a gente tecer e reconectar com a nossa autoconfiança, que é essencial para sermos nós mesmas no mundo, nas nossas relações. Se você quiser, depois dessa vivência, partilhar, tirar alguma dúvida, me procure no direct. Essa live vai ficar gravada aqui no IGTV e no Facebook. Segunda-feira a gente tem de novo esse encontro no mesmo horário, com outro tema, e sempre ligado a esse processo de nos reconectarmos com a nossa autoconfiança. Um grande beijo, bom restinho de semana e até a próxima.